Super bem-vindo, super bem-vinda a mais uma super dica do canal. Hoje nós vamos estar ensinando como você vai tirar o visto para Bali ou para a Indonésia, o visto chamado VOA, né? Para você evitar aquele perrengue, pegar fila e ficar lá para entrar no aeroporto. Na Indonésia, efetivamente, ficar lá dentro do aeroporto. Então, você vai fazer isso antes, vai pagar toda a sua taxa, vai chegar lá com o seu visto prontinho. Então, vamos lá. Então, como é que você vai fazer? Primeira coisa, você vai abrir lá seu browser e aí você vai no site molinaimigrase.go.id, conforme está escritinho aqui para você, tá? E aí você vai fazer o que a gente chama de application, né? Então você vai dar o apply aqui, tá? É só clicar nesse botãozinho aqui, apply, e aí ele vai te dar todas as informações. Então a primeira coisa que você vai fazer é da onde você vem. Então você vai lá e vai escrever Brasil, tá? Se, a proposta, né, do seu visto. Então, a maioria dos vistos aí é para turismo, então a gente vai falar sobre ele, tá? Mas se você tiver outros tipos de visto, por exemplo, de negócio, governo, né, Golden Visa, diáspora, você vai escolher esse. Mas eu vou dar o exemplo aí para quem vai viajar, tá? E vai passar um tempo aí em Bali. Então, você escolhe esse geral e aí, no caso, a gente já falou que vai para turismo, tá? Mas tem outras opçõezinhas de tratamento médico, social ou trânsito. Para quem não sabe, trânsito é para quem passar por Bali para ir para outro lugar, tá? Você precisa de um vistinho também para isso, tá? No caso, você vai escolher turismo, né, para família, tal, para você viajar. E aí você vai escolher o tipo de vista. Mesmo aí dentro, você tem vários subtipos. O que que muda? Muda o período e muda o valor, tá? Então, quanto mais tempo você ficar, mais caro é um pouquinho o visto, tá? Então, a gente vai escolher, no nosso caso, né, não sei quanto tempo você vai ficar, mas o visto normal, né, é o B1, que ele vale para 30 dias. Então, você vai escolher, que é o visto na chegada, Visa on Arrival. Você vai escolher ele. É claro que se você quiser outros tipos, eu vou falar um pouquinho deles também, tá? Se você quiser mais de 30 dias, então você pode escolher, mas na sua maioria vai ser esse B1. E o que que você vai fazer então aqui, ó? Esse tipo de visto, vamos ver um pouquinho o detalhe desse visto. No detalhe, então, ele está lá até 30 dias, né? Ele é estendível por mais 30 dias. Então, vamos supor que você vai ficar 70 dias. Esse visto não serve para você, porque você pode ficar 30 e estender mais 30. Então, ele não daria para você. Você vai ficar um período curtinho, é o visto mais baratinho, e aí você vai pagar 500 mil moedas lá de Bali, né? Que equivale mais ou menos a 35 dólares, tá? O que que você pode fazer com esse visto? Então, você pode ter atividades de turismo, pode visitar amigos, família, participar de congressos, encontros, né, convenções, exibições. Ou então, né, no caso, você pode viajar assim pela Indonésia num iate, tá? Então, se você entre na Indonésia por um iate, então você também precisa de um vistinho, tá? O que que você precisa? Então, você precisa atender todas as regulações, né? Atender o que faz a cultura. Então, tem muita questão, por exemplo, da questão que é coisas que são proibidas lá. Então, você não pode entrar com remédio sem prescrição médica. Então, alguns cuidados que você precisa tomar, tá? Mas esse não é o foco desse nosso vídeo. E aí, você precisa também ter dinheiro suficiente para ficar o período que você está lá, né? Então, isso você precisa. Aí, você não pode vender itens proibidos e você não pode receber, né, salário, porque você está como turista, tá? E o que que você vai precisar? Então, o seu passaporte, lembre-se que o seu passaporte ele precisa estar válido por no mínimo 6 meses, então isso é importante, tá? E você vai precisar o seu ticket de retorno, tudo isso para fazer o application. Lembrando que você vai precisar lá do seu passaporte duas formas, né? Em imagem, JPEG, PNG, você vai precisar fazer o upload e outro em PDF, tá? Eu vou mostrar para você no passo a passo, mas você já vai adiantando que você vai precisar duas vezes da mesma informação que é o seu passaporte, além de uma foto, né, e um ticket de retorno. O que que muda para os outros vistos, como eu falei, tá? Eu vou voltar aqui só para você ver. No caso, quando você estiver aplicando, você vai já escolher o visto correto. Se for o visto C1, o que que muda, tá? Aqui, ó, tá vendo? Ele já é 60 dias. Só que ele custa mais caro, ele custa 1.500.000, tá? Então, é basicamente essa a diferença, né? Então, você
tem um período maior, ele é estendível também, e você vai precisar do seu personal bank statement, né, quer dizer, a cópia, né, do seu extrato bancário provando que você tem lá $2.000 ou equivalente, tá? Então, para esse vistinho, você precisa também esse documento, tá? A diferença é que ele é até 60 dias e é estendível, tá? O outro visto, né, o D1 de turismo, que ele é para se você vai entrar várias vezes na Indonésia, tá? Vamos supor que você vai passar pela Indonésia, você vai viajar para outro lugar e vai voltar para a Indonésia. Tem mais de uma entrada. Aí você precisa esse visto, tá? O que que muda nesse visto? Ele custa mais caro, ele vale por um ano, ele custa 3 milhões, né? E aí você pode ficar até 60 dias cada vez que você entrar. Então você fica 60 dias, pode sair, aí você volta de novo. Então, no caso, é esse tipo D1, tá? Mas como eu falei, né, a maioria das pessoas vai utilizar esse visto B1 mesmo, tá? Que é até 30 dias, estendível por mais 30 dias e é o visto mais baratinho. E aqui você, para confirmar, você vai dar o apply, tá? Clica aqui no botão apply. Aqui nessa tela, na próxima tela, você vai fazer o upload, né, dos seus documentos aí, né, do passaporte e da sua foto. E você vai ver já algumas instruções. Eu vou aumentar aqui para você enxergar. Então, aqui, ó, alguns cuidados no passaporte. Então, você vai tirar só a parte da foto mesmo. Você não precisa do passaporte inteiro. Normalmente a gente entrega, né, o passaporte com os dados superiores. Você não vai precisar. É só essa parte de baixo aí, tá? E nessa parte de baixo ela não pode estar borrada, ela não pode, né, ela tem que estar realmente perfeita a visualização, tá? Você não pode colocar o dedão lá em cima, então, assim, eu vou tirar a foto, coloco o dedão. Não, não pode, tá? Então não pode ter nada na frente e ela não pode estar como retrato, tá? Então você tem que fazer ela desse formato aqui. Se você tirar desse formato, você só coloca uma aplicação para virar. Se você não tem, né, isso, um scanner, eu recomendo você a usar o scanner do Google. Ele é muito fácil com seu celular, você pode ir lá, né, cadastrar, né, na loja, que seja do Android ou seja do iPhone, e aí ele fica assim, extremamente nítido, tá? Então você pode usar então o scanner do Google que vai ficar joinha. E aí as instruções da foto. Então a foto é uma foto normal, de padrão passaporte, então aqui tem algumas instruções. Não pode ser só do seu rostão lá, tá? Tem que ter, né, algumas dimensões. Ela tem que estar no formato de imagem, né? JPEG, JPG ou PNG, colorida. No mínimo 400 por 600 e o tamanho máximo aí 2 mega, tá? E tem que estar nas proporções adequadas. É uma foto igual assim a foto realmente de passaporte. O que que você vai fazer então? Você vai fazer o upload dessas duas informações aí, belezinha? Aí aqui eu já fiz o meu, então aí a gente vai passar para a próxima etapa. Na próxima etapa ele já vai reconhecer os dados do seu passaporte, tá? Então você vai lá e aí ele já confirma com você. Algumas vezes dá alguns erros e aí você vai fazer a alteração dessas informações nas etapas seguintes, tá? Principalmente a data de emissão do passaporte, tá? Que ele não reconhece. Então, aqui você não precisa se preocupar se está certo ou está errado, você só dá um yes aqui para concordar, e aí na próxima tela você vai fazer as alterações. Então, a gente tem aqui, primeiro, tá? As informações, então, o tipo de visto, né, 30 dias, o pagamento que você vai fazer, então, em cartão de crédito, e aí você tem as bandeiras Visa, Master e JCB, tá? Aí você vem lá nas informações pessoais. Então, na hora de preencher as informações pessoais, ele já fez a leitura lá do seu passaporte e aí você vai colocar as complementações. Então, onde você nasceu, né, no caso no Brasil, e o seu telefone. Lembrando que colocar um mais, aqui o meu é Reino Unido, esse não é meu telefone, tá? Mas só para você entender. Então, no caso do Brasil, você vai colocar o mais 55, tá? E o seu telefone 094, blá 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 blá, tá? Você vai colocar aí o seu telefone. Aí vem as informações do seu documento. Ele já vai vir pré-preenchido. Você só vai confirmar se está tudo certinho, tá? Como eu falei, a data de emissão ele vai ficar errado, você vai ajustar, né? Eu sei porque eu fiz 2 applications e ele saiu errado.
você vai ajustar e você vai ver qual que é a localidade do seu passaporte. No meu caso é passaporte italiano, né? Mas o seu, né, provavelmente vai ser passaporte brasileiro, tá? E aí, a próxima etapa é o endereço na Indonésia. Então, aí você fala assim, bom, o que que eu vou ficar em vários hotéis? Escolhe o primeiro, tá? Então, você vai escolher, então, hotel, tá? E aí você vai colocar o hotel. Cuidado, não preencha casa. Tem alguns requerimentos a mais se você for ficar em casa, né, algumas comprovações. Assim, preencha hotel e aí coloque o endereço do hotel. Quando você coloca o código postal, ele já preenche todas as informações aqui, tá? Aí a próxima etapa é você fazer o upload. Lembra que eu falei que você precisava no formato agora PDF? Então você vai fazer o upload já no documento em formato PDF, tá? Então o seu passaporte e o seu ticket de retorno, tá? Como eu tinha mostrado lá no início, você vai precisar mostrar o seu ticket de retorno, tá? E aí você vai colocar o seu e-mail e vai fazer a confirmação. E após confirmado o seu e-mail, você vai clicar em Next. Aí ele pergunta se você tem certeza que vai continuar o seu application. Então, sim. E agora ele vai passar para submissão, né? Então é basicamente a mesma tela, só que agora você vai ter que confirmar se as informações estão certas, tá? Então aqui ele está confirmando o tipo de passaporte, as identificações pessoais, né? Então se está correta você coloca lá cheque. E aí em todas as informações você vai estar mostrando lá que está correto, tá? Então você vai dando cheque, 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 tá certo a informação do seu telefone, né, do seu nascimento. Aí agora você passa para a confirmação dos documentos, então você vai ver o que está certo. Como eu falei, né, a data de emissão ela costuma ficar errada, você faz a alteração e aí diz que está certo. E aí o endereço na Indonésia, tá? Que você já tinha pré-preenchido, né? Você vai só realmente checar se está certo. Aí o endereço da Indonésia que você vai checar se está certo, tá? Os documentos que você tinha feito upload, para você confirmar se está certinho, você faz o download, olha se é aquele mesmo, olha o seu return ticket, olha aquele mesmo, faz o cheque aqui. E agora a gente passa para a declaração. Você vai declarar se está tudo certinho, né? Então, declaro que as informações que forneci nesse application de visto são verdadeiras e corretas. Eu entendo que a taxa não é reembolsável, então se você pôs alguma coisa errada, tal, se tiver que refazer, você não vai ser reembolsado da taxa. Entendo que devo apresentar meu passaporte válido por mais de 6 meses ao oficial de imigração. Então, junto com o seu vistinho lá, você tem que ter o seu passaporte, né? E entendo que para a emissão de um visto não garante a entrada na República da Indonésia. A decisão de entrar ainda é direito do oficial de imigração no ponto de entrada, tá? Então, todo esse processo é realmente para facilitar a sua entrada, mas não garante que você vai entrar, tá? Mas assim, eu não ouvi casos de pessoas que foram realmente barradas. Isso é só para evitar o perrengue lá da fila grande, tá? E aí, assim, além de você fazer, né, de forma muito mais rápida e tranquila, a partir daí, você faz a confirmação desses dados. Eu não vou fazer aqui porque eu já emiti meu passaporte. E aí, você fazendo isso, você vai salvar. Aí, você vai para uma telinha lá onde você pode fazer o pagamento. Aí você vai fazer o pagamento online e aí, assim, 2 minutinhos depois, o seu visto já está emitido, o seu voa, tá? E aí você já tem o seu visto em mãos, é só imprimir e levar junto com o seu passaporte e evitar o perrengue lá da fila. E além disso, se você quiser evitar perrengue lá em Bali, se você tiver ainda alguma dúvida, tem um artigo completinho, escrito passo a passo, ou você pode rever esse vídeo, né? Mas aí você vai ter passo a passo tudo que você precisa para você poder fazer a emissão desse visto. E além disso, eu recomendo, se você for fazer atividade,
use, né, um site chamado Clock. Se você não conhece, vai no nosso site lá, estanamira.com.br, você tem lá a parte de reservas, e aí você escolhe atividades e Clock. E tem um link aqui abaixo também na descrição. Lá você tem passeios de barco, lá você tem, né, os carros, né, então se você quiser, ele vai te levar, né, você tem a opção lá, né, de 10 horas, né, e é muito mais barato do que em outros sites. Toda a Ásia eu recomendo você usar o Clock, né. Eu uso outros também, Get Your Guide e tal, mas para a Ásia use o Clock, ele é realmente a melhor opção e tem mais opções de passeio, tá. Então, se for lá, que nem a gente está indo lá para Nusa Penida, então você compra já previamente, né, os transportes para lá, você compra os passeios, então é bem, bem, bem tranquilo mesmo. Então, super recomendo. Olha, no link na descrição você vai ter todas as dicas, né, de Bali. Então, fica meu forte abraço e espero que esse vídeo realmente tenha ajudado. E não esqueça de olhar nos links na descrição, tá bom? Que Deus abençoe sua vida poderosamente.